Meus amados amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, eu quero louvar a Deus pela tua vida e agradecer também ao Senhor por mais uma vez me encontrar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, por todos quantos se inscreveram no meu canal, por aqueles que compartilharam, por aqueles que fizeram os seus comentários. E quero continuar aqui com esse intuito de anunciar as boas novas de Cristo usando esse meio de comunicação. Caso você goste, você pode compartilhar, também comentar. E é bem verdade que nem sempre o estilo da pregação agrada todo mundo. Mas uma coisa é certa, nem Jesus Cristo agradou a todos. O meu intuito não é agradar ninguém. O meu intuito não é, como já falei em outra ocasião, satisfazer o ego de quem quer que seja. O meu desejo, a minha vontade, o meu intuito principal é anunciar a palavra de Deus. Que Deus, através também dessa palavra, fale de forma especial ao teu coração. Como eu já falei lá no Facebook, é um sermão que eu quero começar hoje. É um sermão um pouco longo, mas eu quero dividir esse sermão em pelo menos em três partes. Eu acredito que vai ser tremendamente edificante para a sua vida. Para tanto, eu quero fazer uma leitura da Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 18, irei ler 6 versículos que diz, a partir do versículo 1. Ora, sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, filho de Judá, ou aliás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera, e a despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Meus queridos, estamos diante de um texto maravilhoso, que todos nós conhecemos, a história do rei Ezequias. Quero trazer uma rápida informação sobre Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá, e reinou por um total de 29 anos em Judá. Isso do ano 726 ao ano 697 a.C. Como a Bíblia diz, o nome do seu pai era Acás e o nome da sua mãe Abia ou Abiá. Ezequias começou a reinar em conjunto com seu pai e com a idade de 25 anos tornou-se o rei absoluto de Judá. A história de Ezequias, meus irmãos, ela ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa do seu reinado, mas também pela forma como Deus prolongou de uma forma milagrosa os seus anos de vida. Os irmãos conhecem muito bem a história e mais para frente eu pretendo tratar desse assunto, quando Ezequias ele estava numa situação tão difícil e naquela ocasião Deus ele prolongou os dias de vida do rei.
mas não é bem esse relato no tema da pregação de hoje. Não quero me deter precisamente nesse assunto, sobre o prolongamento do rei da vida, ou dos dias de vida do rei Ezequias. Quero deixar mais para frente. Mas, como estava falando, então, o rei Ezequias, ele não é conhecido simplesmente pelos seus grandes feitos na Bíblia, mas também por esse momento, essa situação que ele viveu, Deus prolongando assim os seus dias. Quando seu pai recebeu o trono, o pai de Ezequias, que é Acais, ele recebeu o trono, esse ponto é interessante. Quando o pai de Ezequias recebeu o trono, ele manteve uma política pró-assíria, com uma posição de amizade ou submissão à Assíria. Eu vejo aqui, meus irmãos, nessa situação, o rei Acais era o tipo de cristão que quer agradar a Deus, mas ainda mantém relação com o mundo e seus prazeres. Pessoas que ainda não cortaram o cordão umbilical. O rei Acais, ele assume o reinado e agora ele faz questão de manter um relacionamento com a Assíria. Então, como eu já falei, eu posso ver nessa situação, só para reforçar o que eu já falei, eu posso ver nessa situação, essa amizade entre o rei Acais e a Síria, eu posso ver que existem certos tipos de pessoas que querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo querem continuar com as suas práticas. Querem servir a Deus ao seu modo, querem servir a Deus à sua maneira, querem servir a Deus de acordo com como que acha. Meus queridos, e servir a Deus não é de acordo com o achismo, não é de acordo com como eu acho, como eu devo me comportar, como eu devo conduzir a minha vida. Servir a Deus tem de ser de acordo com a palavra de Deus. Servir a Deus tem de ser de acordo com os ditames da Bíblia Sagrada. Mas o rei Ezequias, mas o rei Acais, ele manteve esse laço de amizade. Essa aliança que Acais ele teve com a Síria, isso trouxe para dentro da nação de Judá uma influência pagã, para dentro da nação. Então essa influência, essa amizade entre a Síria, entre o Acais, então isso trouxe uma influência muito grande para dentro da nação de Judá, uma influência pagã. Isso levou a uma contaminação da vida espiritual da nação, que passou a ser marcada pela prática que afrontavam a vontade de Deus. Então aquela aliança, aquele compromisso, aquela amizade, aquele relacionamento entre Acais e o povo da Síria não era para existir. Aquele vínculo não era para existir. Mas aquela situação toda, ela estava contribuindo para que a nação de Judá, para que o povo que servia a Deus se enfraquecesse. O povo deveria estar fortalecido, o povo deveria estar bem espiritualmente, mas essa amizade, essa aliança, ela terminou enfraquecendo a vida espiritual do povo. Meus queridos, a verdade é que existem certas, eu comentei isso na pregação passada, existem certas amizades, existem certas alianças que a gente termina, eu falo nós como servos de Deus, que se não tomarmos cuidado, essa aliança, essa amizade, ela pode prejudicar e muito a nossa vida espiritual. Deus não quer que nós sirvamos a Ele segundo a nossa vontade. Deus não quer que nós sirvamos a Ele segundo o nosso querer, mas é segundo a vontade dEle, segundo o seu querer para as nossas vidas. Só que Acais, ele não teve esse cuidado de romper, de cortar esse relacionamento.
E às vezes nós queremos, eu digo sempre nós, no plural, nós queremos servir a Deus, mas queremos ainda manter certas amizades. Nós queremos servir a Deus, mas com certas práticas, com certos costumes. A gente não tem a coragem de cortar o cordão umbilical, não temos a coragem de romper com certas coisas que não agradam ao Senhor. E essas coisas, essas práticas, se elas não forem cortadas, se elas não forem rompidas, o que vai acontecer? O cristão pode enfraquecer espiritualmente. A nação de Judá começou a sentir esse enfraquecimento espiritual. Por que tem muitos hoje que estão fora da igreja? Por que tem muitos hoje que não conseguem mais dirigir a Deus uma palavra de oração? Por que muitos hoje não têm mais aquele tempo, aquela vontade de se debruçar diante da palavra e comer a palavra no sentido de se alimentar? Porque de certa forma estão vivendo um tipo de relacionamento amistoso, um relacionamento de amizade. E essa amizade, se ela não for rompida, se ela não for cortada, o cristão não vai crescer, não vai desenvolver, simplesmente vai estagnar, vai parar, a sua vida espiritual vai estar correndo risco de vida. Essa é uma verdade. Meus queridos, então estava aí essa situação entre o rei Acais, tá? A nação da Síria, esse envolvimento, e a situação não estava muito fácil para eles. Isso levou, já falei, essa amizade levou uma contaminação, e o povo estava vivendo, aí o povo de Deus, que era para estar vivendo uma vida equilibrada, estava vivendo uma vida contaminada simplesmente por conta da visão do rei Acais, que não estava uma visão 100% focada nas coisas de Deus. Aí era aquele tipo de pessoa assim, que está na igreja, mas com práticas desconexas com a palavra de Deus. Existem sim, existe pessoas que, infelizmente, a gente não devemos fazer vista grossa, mas existem pessoas que simplesmente estão totalmente desconectadas com as coisas de Deus. E às vezes está dentro da igreja. No capítulo 16, versículo 20 de 2 Reis, agora, Acais, ele começou a reinar, né, como eu já falei, e ele reinou, voltando um pouco, Acais começou a reinar, e começou a reinar com 20 anos sobre Judá, e reinou no total de 16 anos. E aos 36 anos, Acais morre. Teve o seu período de reinado, a sua ascensão junto Judá, a aliança com a Síria, a nação de Judá se enfraqueceu, mas mesmo assim ele continuou levando a sua vida, sabe? Aquele tipo digamos, de cristão assim, que vai levando, vai empurrando. Tem dia que está bem, tem dia que não está, tem dia que está na igreja, tem dia que está no mundão, tem dia que está louvando a Deus, tem dia que está, sabe, entrando por um outro caminho estranho. Então assim, Acais foi levando, foi empurrando, como se diz, com a barriga. Meus queridos, esse tipo de vida não agrada a Deus, jamais agradou e nunca agradará a Deus. O certo é que a Bíblia diz que ele foi levantado como rei, reinou, e chegou o seu período, chegou o dia, como também a Bíblia diz que há tempo para tudo, e chegou o tempo que Acais ele faleceu, ele morreu. E nós encontramos que após a morte do rei Acais, Ezequias ele assumiu o trono. Já falei no começo da pregação que Ezequias ele reinou em conjunto com o seu pai, só que enquanto Acais era o principal, digamos, o da linha de frente,
Ezequias, ele ficou, digamos, ali lado a lado com o seu pai, observando, analisando e de certa forma também não concordando com algumas coisas, algumas atitudes do seu pai. Mas enfim, ele teve de observar e chegou o dia que Acais saiu de cena. Acais morreu, agora já não está mais no comando da nação. Prontamente quem assume? Ezequias. Ao assumir a posição de rei da nação de Judá, do povo de Judá, da tribo de Judá, Ezequias ele toma algumas atitudes importantes. Pelo menos ele procurou corrigir a questão da aliança com a Síria. Enquanto seu pai manteve uma aliança com a Síria, uma aliança problemática, uma aliança que enfraqueceu o povo, uma aliança que contaminou o povo de Deus, Ezequias já chegou a dizer, não, essa aliança não dá certo. Essa conduta aqui não é uma conduta para uma nação que serve a Deus. Então eu imagino, acredito que a nação de Judá começou a experimentar uma nova época, uma nova era, porque agora surgiu um rei que tinha um compromisso, como diz a Bíblia, que tinha um compromisso, que tinha uma seriedade no seu projeto, estava em servir a Deus. E já começou a corrigir algumas coisas, a questão dessa aliança. Ele já cortou essa aliança com a Síria. Então, já tinha ali de tudo para a nação de Judá começar a experimentar o avivamento, começar a experimentar da comunhão com Deus, porque essa era a vontade de Deus, mas que o povo estava misturado, vivendo uma crise espiritual. Então, Ezequias ele já cortou essa aliança da nação de Judá com o povo da Síria. Meus queridos, se eu posso trazer para nós aqui uma aplicação, estou falando do rei Ezequias, que assumiu agora a nação, o comando da nação de Judá. Nessa correção do rei Ezequias, desse corte, dessa amizade com o povo da Síria, eu posso entender aqui que Ezequias era o tipo de líder que não passava a mão na cabeça de ninguém. O que estava errado, estava errado. Então ele observava, ele sabia que aquela amizade entre Judá e a Síria era uma amizade problemática, era uma amizade que não deveria existir, era uma amizade que estava fora da vontade de Deus. Então prontamente ele já teve coragem, já cortou, já rompeu. Nós precisamos, nós que servimos a Deus, precisamos também romper com certas amizades, romper com certos relacionamentos. Ou nós servimos a Deus segundo a vontade de Deus, ou nós vamos, ou nós, de modo de dizer, a pessoa vai continuar errada, vai continuar nesse caminho até quando? Vai continuar nessa vivência até quando? Vai continuar nessa prática até quando? É Deus nos chamando para um compromisso, é Deus nos chamando para uma responsabilidade, é Deus também te chamando para uma vida na presença dEle, é Deus te chamando, dizendo, meu filho, minha filha, corta esse relacionamento, corta essa prática, corta essa conduta e vem para a minha presença, aleluia. Glória a Deus, vem para a minha presença, deixa essas coisas supérfluas, deixa essas coisas de lado, isso está acabando com a tua vida, isso está te tirando a paz, te tirando a alegria, o prazer em viver, mas vem viver comigo, vem experimentar do que eu tenho para a tua vida. É Deus falando contigo nessa ocasião, através dessa palavra, aleluia. Então Ezequias, eu posso ver, só para reforçar aqui o comentário, Ezequias era o tipo de rei que começou e disse assim, o que é errado eu vou tirar fora, não vou aceitar, o que eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado no meu reinado, doa quem doer, aceite quem aceitar, goste quem gostar, ou aceite também quem não aceitar, não goste quem não gostar, enfim, mas eu fui levantado, foi para fazer a diferença. E essa tem de ser a nossa conduta. As pessoas estão aí observando a nossa conduta, as pessoas estão aí observando o nosso falar, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso dia a dia.
E muitas das vezes a nossa conduta, o nosso dia a dia, o nosso falar, muitas das vezes terminam contribuindo para as pessoas se afastarem da presença de Deus, não aceitarem a Cristo como Salvador e Senhor, porque às vezes nós somos os culpados pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de nos conduzir. O rei Acais, antes de morrer, pensou de estar fazendo tudo certinho. Não teve coragem de romper com a Síria. Mas Ezequias agora foi levantado com uma outra visão e já começou a cortar o relacionamento e já começou a fazer algumas mudanças. Então ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Meus queridos, quero concluir dizendo, ainda também dentro desse ponto, sobre as atitudes que o rei Ezequias tomou. E dentro desse ponto que acabei de comentar, eu vejo também, me desculpe o que eu vou falar, mas é uma realidade. Existem muitos lugares por aí, em que o líder da igreja, quando falo líder, existem, de acordo com a igreja, existe uma liderança, pode ser um apóstolo, pode ser um pastor, enfim, não quero entrar nesse mérito, eu quero tratar do líder da igreja, daquele que foi colocado ali para ser o exemplo, para ser o modelo. Ele foi levantado por Deus para conduzir o povo. E agora o que eu vou falar aqui não sei se vai agradar. Mas existem muitos lugares por aí em que esse líder, ele sabe, ele tem conhecimento de que no meio do povo, no meio dos seus liderados, existem aqueles que não estão andando dentro de uma vida de padrão da palavra de Deus. Existem aqueles que estão vivendo de uma forma que está desagradando a Deus. Ele tem conhecimento, ele sabe como está vivendo a sua ovelha, ele sabe da conduta da sua ovelha, mas ele não toma nenhuma atitude, ele não toma nenhuma posição, ele não tem coragem de se levantar e dizer está errado, como Ezequias fez. Ele não tem coragem de se levantar. Não sei o motivo, talvez com medo daquela pessoa sair da igreja, não ir mais para a igreja. Talvez por algum motivo. Eu poderia relacionar aqui o N motivos, mas por algum motivo ele não toma uma atitude, não chama aquela pessoa para como se diz, uma razão, uma conversa de pé de ouvido, uma conversa pautada na palavra. Com medo talvez da pessoa sair da igreja, com medo talvez da pessoa não mais contribuir de alguma forma, sei lá, financeira, não sei. Meus amados irmãos, nós que estamos diante de uma igreja, nós que estamos trabalhando com o povo, nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para falar a verdade, não falar, mas viver a verdade. O que está errado tem de falar que está errado. Doa quem doer, aceite quem aceitar. Se quiser sair, se quiser ficar de cara fechada, se quiser ficar bicudo. Mas o importante é ter a certeza que estamos pregando a palavra de Deus, que estamos anunciando a palavra de Deus, que estamos levando a verdade para o povo. É verdade que quando a verdade ela é anunciada, nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, como já falei. Queremos às vezes só ouvir as coisas boas, só dos milagres, das portas abertas, das chaves de carro, de emprego, de tanta coisa. Mas nós só devemos entender que nós somos chamados para fazer a diferença. E Ezequias, ele assumiu a posição diante da nação e disse assim: eu vou colocar a nação no trilho, eu vou colocar a nação no seu devido lugar, porque diz a Bíblia, e aqui é o segredo, porque ele escolheu viver com Deus, escolheu viver a vontade de Deus, escolheu viver o projeto de Deus, escolheu viver o querer de Deus. E deve ser esse o papel da liderança, deve ser esse o papel do líder,
é ter essa vivência com Deus, esse compromisso com Deus, com a palavra, com a verdade, e levar essa palavra, levar essa verdade para o seu povo, para o seu rebanho, para o seu aprisco. Glória a Deus. Não é fácil, meus irmãos, liderar. Não é fácil conduzir um rebanho. Não é fácil. Todos nós, eu sou falho. Eu também erro. Não sou perfeito. Mas a cada dia precisamos olhar para a Bíblia, porque ela que nos conduz, ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso guia. E acima de tudo, Cristo, Ele é o nosso guia. Cristo, Ele é o nosso mestre por excelência. Se nós seguirmos os passos de Jesus Cristo, nós estaremos a cada dia agradando a Ele. E para isso que nós somos chamados. É verdade que às vezes não agradamos a todo mundo com a nossa fala, com a pregação, mas nós somos chamados para agradar ao Senhor e anunciar a sua verdade. Então, fiquemos aqui com essa palavra. Esse aqui é o primeiro ponto. Acredito que ainda teremos mais dois dentro desse assunto, dentro desse texto, analisando esse texto. É um texto muito rico. Não sei se tem agradado a você. Não sei se é a palavra que você estava precisando ouvir. Mas foi a palavra que Deus colocara no meu coração. E a minha oração é que Deus continue falando contigo de maneira poderosa. A minha oração é que Deus te levante e te faça um atalaia comprometido com a verdade, comprometido com o reino, comprometido com o evangelho que transforma, que muda. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando o teu ministério, que Deus te dê graça para você se levantar também, fazer o que precisa ser feito para que a tua vida, para que os teus, para que a tua igreja, para que a congregação que está sobre os teus ombros tenha saúde. E o Espírito de Deus me faz lembrar agora que existem muitas coisas não estão existindo no nosso meio, digamos no meio do povo de Deus, porque está faltando essa vivência, porque está faltando essa entrega, essa dedicação, porque existem certas misturas no meio do povo de Deus. E não será fácil tirar essa mistura, mas com a ajuda de Deus, com a pregação da palavra e com é verdade, a ajuda de Deus, a orientação de Deus, Deus nos concede graça e vitória para continuarmos nesse grande projeto, nesse projeto que Deus incluiu a mim e incluiu a você. Que Deus continue abençoando a tua vida. E se Deus permitir, até o próximo encontro, em nome de Jesus. O meu forte abraço, em nome de Jesus Cristo, desse seu amigo e seu irmão em Cristo, Antônio Carlos.